Mensagem número 55, suportemos, baseada na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. E Emmanuel comenta: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de mil modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos em psicologia, ente anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que talhes plantas inermes, que te assenhoreies do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda e, diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então, pessoal, essa mensagem, como vocês veem, coloca a paciência como a base e o alicerce de toda a força que nós poderemos aurir para suportarmos as dificuldades e os obstáculos do caminho, né? Por isso que Emmanuel deu a essa mensagem o título de suportemos, né? Ou seja, como se fosse uma sugestão, né, para nós, no sentido de que, se queremos avançar no caminho espiritual, precisamos ter a paciência como a base sobre a qual nós sustentamos a nossa perseverança. Porque é interessante, inclusive, a gente perceber que em algumas outras versões da Bíblia, essa passagem da Epístola de Tiago, ela está escrita da seguinte forma: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Né? Ou seja, é uma outra redação para esse mesmo trecho da Epístola de Paulo. Ou seja, há uma correlação, né, entre paciência e perseverança. Ou seja, a paciência é aquela virtude que nos estimula a termos aquela qualidade da energia constante, né? De não desanimarmos diante de nada, né? É a paciência que sustenta a nossa energia nos momentos mais difíceis e especialmente nos momentos de superação de grandes dificuldades, né? Por isso que Emmanuel, nos seus comentários, nos diz que nós deveríamos nos deter um pouco, ou seja, olhar com cuidado, né,
no meio desse que ele chama esse torvelinho de preocupações costumeiras, ou seja, preocupações do dia a dia, né? Que ele compara com torvelinho, torvelinho significa uma tempestade, né, em forma de espiral, né? Aquelas tempestades que vêm assim, como que girando, né, e produzindo grande destruição na natureza, né? Então ele diz para nós nos determos no meio do torvelinho das nossas preocupações, quer dizer, no meio do movimento das nossas preocupações do dia a dia, para percebermos como que existe da parte da vida uma grande paciência divina em relação a nós, sustentando-nos em cada instante da vida. Por quê? Porque, vejam, nós erramos muito, né? Nós nos equivocamos muito, nós tropeçamos muito, mas a vida sempre renova as oportunidades de crescimento para nós, né? E Emmanuel ainda inclusive diz que essa renovação acontece de 1000 modos, ou seja, são infinitos os recursos da providência divina que nos ampara no dia a dia para que possamos não só realizar as nossas atividades, como até mesmo para nos mantermos vivos, né? Se nós pararmos para refletir um pouco, nós vamos perceber no nosso próprio corpo, né, uma série de atividades da vida sobre as quais nós não temos qualquer participação consciente e que nos sustentam, né, sustentam a nossa vitalidade, né? O nosso coração, né, batendo 24 horas por dia, né? O nosso cérebro, né, produzindo os estímulos nervosos necessários para que a gente possa se movimentar, né, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ter as impressões sensoriais, né, visuais, auditivas, olfativas, gustativas e táteis, né? Enfim, é todo um conjunto, né, de elementos, né? A gente sabe hoje, inclusive, que nosso corpo se compõe de bilhões e bilhões de células, né, que trabalham incessantemente para que nós estejamos aqui, né, encarnados nesse planeta, tendo lições importantes para a nossa evolução espiritual. Então esses são os 1000 modos através do qual a paciência divina sustenta o nosso equilíbrio, né? Sustenta a nossa própria vida, né? E Emmanuel, desdobrando, né, os exemplos de amparo da providência divina, né, através dessa paciência que provém do Criador, né? Ele cita inicialmente o devotamento de nossas mães, né? Que lá quando nós éramos bebezinhos, bem pequenos, né? Sustentou-nos, né? Sustentou a nossa existência, nos amparou, nos assistiu, nos alimentou, nos abrigou, né? Nos deu remédios quando adoecemos, né? De modo a que pudéssemos gradualmente ativarmos as energias do nosso corpo e nos tornarmos os adultos que hoje nós somos, né? Então nós poderíamos dizer, inclusive baseado nesse comentário de Emmanuel, que a maternidade, né, as mães, as nossas mães e as mães de todos os seres são a porta de entrada neste mundo material dessa paciência divina, né? Ou seja, nós chegamos aqui, né, mal chegamos e já estamos amparados, né, pelo amor divino, né, através do canal materno, né, através de nossas mães. Mas Emmanuel cita também os nossos professores, né, que não são só aqueles que nos ensinaram na escola, mas são todos aqueles que cruzaram o nosso caminho e que de alguma forma nos ofereceram lições úteis para que vivêssemos melhor, né, para que aproveitássemos melhor a oportunidade dessa encarnação que nos foi concedida pela bondade divina, né? E aí Emmanuel, né, seguindo ainda nessa linha de nos apresentar quais são os 1000 modos através dos quais a paciência divina se manifesta em relação a nós, ele fala da generosidade, né, do Senhor, da generosidade do Criador, né, que nos permite, né, que nós nos apropriemos de plantas, né,
de animais e de forças da natureza para nos alimentarmos, né? Para que possamos sustentar a própria vitalidade do nosso corpo. E ele cita também o concurso indiscriminado dos nossos semelhantes, né? Para que nos alimentemos, mediquemos, restauremos e instruamos. Quem são esses semelhantes? São todos aqueles seres humanos com os quais nós convivemos na sociedade, né? A sociologia contemporânea diz que o ser humano é um ser essencialmente social, ou seja, nós não conseguimos viver fora desse convívio com o nosso semelhante, né? Então nós temos aqueles que coletam o nosso lixo, né, diariamente, nós temos aqueles que limpam as ruas, né? Nós temos aqueles que mantêm o sistema elétrico funcionando e fornecendo a energia da qual nós estamos inclusive nos utilizando agora para nos comunicarmos, né? Nós temos aqueles que sustentam a distribuição de água e assim por diante, né? Ou seja, é uma rede infinita de prestadores de serviço, né? É por isso que nós devemos sempre cultivar a gratidão em nossos corações, porque há uma rede de servidores nos atendendo em nossas necessidades, né? Servidores inclusive anônimos, né? Que nós não conhecemos, né? Dos quais nós não sabemos os nomes, mas que estão aí apoiando todo esse sistema que nos sustenta e ampara para que possamos ter essa experiência humana rica em aprendizado espiritual sobre esse planeta, né? Sobre o planeta Terra, né? Então Emmanuel aí é que ele vai nos sugerir, então, dentro da prática espiritual, que nos lembremos dessa paciência perfeita, né? Que ao invés de reclamarmos naqueles momentos em que estivermos contrariados, nós nos lembremos que essa paciência perfeita de Deus está sempre nos beneficiando, né? E a partir daí, ele nos recomenda que cultivemos também em nossas mentes e em nossos corações a paciência para com os outros, né? Porque isso seria a expressão da nossa gratidão pela vida. Como que nós vamos agradecer a paciência da vida em relação a nós? Oferecendo paciência também para aqueles que da nossa paciência necessitarem, né? E aí ele vai citar exemplos, né, que são muito instrutivos do ponto de vista espiritual, né? Quais são esses companheiros merecedores da nossa paciência, ou melhor, quais são esses companheiros mais necessitados da nossa paciência, né? Então ele vai falar daquele companheiro cuja aspereza nos ofende, né? Daquele aprendiz, né, cujas dificuldades cognitivas muitas vezes nos irritam, né? Mas Emmanuel nos convoca a nos lembrarmos de que são justamente esses companheiros de jornada que pedem pela nossa cooperação, né? São justamente esses companheiros de jornada que requerem o nosso entendimento, né? Inclusive ele coloca nessa lista também daqueles que necessitam da nossa compreensão, da nossa paciência e do nosso entendimento, aqueles que nos caluniam, que nos atacam ou nos agridem de alguma forma, porque o próprio Emmanuel nos esclarece aqui, como Jesus também diz nos evangelhos, que esses são doentes, que pedem simpatia e consolo, né? Então vejam que o que Emmanuel nos sugere aqui é uma grande alquimia mental, né? É uma grande alquimia dos nossos sentimentos, nós transformarmos o chumbo dos nossos sentimentos grosseiros no ouro das nossas aspirações mais elevadas, no ouro da nossa dedicação mais elevada ao próximo, né? Ou seja, o que Emmanuel está nos convocando aqui a fazer é a entrarmos naquele serviço evangélico que Jesus nos propõe em seus ensinamentos, ou seja, sermos tolerantes, compreensivos e misericordiosos, sobretudo com aqueles que mais nos desafiam, né? Que mais nos provocam, né? Em termos de provocar a nossa aversão, a nossa raiva, né? São esses companheiros que acabam se tornando os nossos grandes mestres se nós soubermos exercitarmos em relação a eles, né, essa paciência perfeita,
né? Essa tolerância ilimitada que busca, antes de tudo, servir do que revidar, né? E aí Emmanuel vai dizer que para nós conseguirmos fazer isso, né, ou seja, demonstrarmos paciência para com aqueles que mais necessitam dela, nós temos que ter aquilo que ele chama de tolerância construtiva. Muito interessante essa expressão, né? Porque não é apenas ter tolerância, ou seja, não é simplesmente aceitar o que as pessoas fazem de errado, mas é acolher as pessoas do jeito como elas se manifestam e, a partir daí, tentar oferecer para elas meios que, a partir dos quais elas possam se melhorar, meios a partir dos quais elas possam se aperfeiçoar. Por isso, Emmanuel usa a expressão tolerância construtiva, ou seja, uma tolerância que constrói, né? Não é aquela tolerância que mima, né, os seres imperfeitos, né? Não é aquela tolerância que permite tudo e, ao permitir tudo, acaba estimulando a própria imperfeição dos seres. Não é a essa tolerância que Emmanuel está nos convidando. Ele está nos convidando à tolerância construtiva, ou seja, tolerância ativa, né? Tolerância que transforma para o bem, tolerância que transforma para melhor, né? Tolerância que oferece recursos de aprendizado para aqueles que deles necessitam, né? E ainda na sequência dos seus comentários, né, Emmanuel vai então nos recomendar aquilo que devemos fazer diante dos óbices, né? Ele usa essa palavra, óbices de todo gênero, né? Ou seja, como usarmos a paciência para lidarmos com esses óbices, né? Que são o quê? Os óbices são os obstáculos, são os embaraços, são os problemas, os impasses, né? Os dilemas, as contrariedades, as adversidades, os contratempos, os aborrecimentos, os inconvenientes, transtornos, incômodos, infortúnios, impedimentos. Tudo isso são óbices. Tudo isso está na categoria dos óbices, né? Mas o que Emmanuel nos diz? Diante desses óbices, ou seja, diante desses transtornos, desses aborrecimentos e desses problemas, devemos aí sim guardar a paciência, aí sim exercitar a paciência, né? E ele diz que não é apenas a paciência, é a paciência que ajuda, é a paciência que ampara, é a paciência que assiste, né? E ele ainda vai mais além, dizendo que diante dos ataques de toda ordem, devemos cultivar a paciência que esquece, né? Um exercício avançado de espiritualidade. Não é fácil esquecer os ataques, não é fácil esquecer as agressões, não é fácil esquecer as ofensas, mas aí Emmanuel está aqui nos convidando a cultivar os padrões mais elevados de paciência, né? Que é aquela paciência que, mesmo diante dos ataques, esquece os ataques, não dá a eles nenhum valor negativo, não os julga negativamente, mas os absorve e tenta devolver esses ataques em forma de flores de sabedoria, né? Em forma de flores de compaixão. E aí Emmanuel, na conclusão do comentário, ele vai dizer que essa paciência é o nosso escudo, né? Ou seja, essa paciência para com todos, para com tudo e para com todos, é justamente o elemento que nos protege, né? É justamente aquela virtude que vai manter a nossa energia sempre elevada, de modo a que estejamos sempre alegres diante de todas as circunstâncias, situações e oportunidades com as quais nos depararmos na vida, né? É essa paciência que vai nos trazer, né? Ou vai nos oferecer a oportunidade de construirmos uma perseverança, né? Aquela perseverança que não desiste, mesmo diante dos maiores empecilhos, mesmo diante das maiores atribulações, né? É aquela paciência ilimitada que nos faz avançar sempre, né? Independentemente das circunstâncias, em direção a essa superação das nossas obscuridades mentais, a superação
das nossas emoções perturbadoras, de modo a que possamos, da forma mais rápida possível, alcançar a perfeição espiritual, a iluminação de nossas mentes e, consequentemente, aquela paz imperturbável que Jesus nos legou e que ele chama dos tesouros que as traças não roem e que a ferrugem não come.